ou de ter essa capacidade, por exemplo, de captar energias negativas, de captar coisas que o façam se sentir mal. Porque há pessoas que vêm e dizem, o meu sobrinho, o meu primo... Todas as faculdades que nós temos têm um objetivo útil, que é de serem utilizadas, não é? Claro. Se nós temos a faculdade locomotora, se nós não nos mexermos, os nossos músculos acabam por ficar atrofiados e quando nós quisermos andar não conseguimos. A mediunidade é mais uma faculdade orgânica que nós temos e que, se não for utilizada, também enferruja. De acordo com os compromissos que a pessoa possa ter, obviamente que poderá eventualmente sentir algum desequilíbrio maior ou menor. Mas o importante é que a pessoa se torne uma pessoa ética, uma pessoa moralizada, claro, né? Correta agora, no seu dia-a-dia. Mas, por exemplo, a pessoa às vezes tem esses dons, certo? De uma forma que eu chamo bruta, não está lapidada. O que nós aconselhamos é que a pessoa se dirija a um centro espírita idóneo. Para desenvolver, não é? Não para desenvolver, não é o termo correto, para educar. Educar, exatamente. Para aprender a lidar com a faculdade, não é? para que não seja a faculdade a dominar a pessoa, mas a pessoa a dominar essa faculdade. Mas a pessoa deve ir a um centro espírita que seja idóneo. Exato. Um centro espírita idóneo reconhece pela gratuitidade dos seus serviços, pelo completo desinteresse, né? Porque o espírita é uma pessoa perfeitamente normal, que tem o seu trabalho, o seu emprego, a sua família, claro, os seus compromissos sociais e que nas horas vagas, em vez de fazer outras coisas, dedica-se ao estudo, à divulgação e à prática do espiritismo gratuitamente, sem qualquer tipo de interesse. Agora, quando se chega a um centro espírita, não é, vocês têm uma, como já disse aqui, é uma verdadeira escola, não é? Sim, agora, sim. a Associação de Divulgação do Espiritismo tem uma coisa que eu achei fantástica, que é um curso online, ou seja, sim, que a pessoa pode ter, porque antigamente o único recurso que havia era procurar livros, não é? Normalmente era por aí. Como é que funciona esse vosso curso? A ADEP, a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, portanto, só para situar, é formada por um conjunto de cerca de 20 pessoas do norte a sul do país que acharam necessidade de criar esta associação para trabalhar na área da informação. Então, conscientes de que há muitos locais onde não existem associações espíritas, claro, nós criámos um curso básico de espiritismo que está muito bem estruturado, modéstia à parte, eu posso dizer isso porque não tenho qualquer tipo de trabalho, não fui eu que o fiz nesta área, mas que está muito bem estruturado. E então, nós disponibilizamos online, as pessoas podem ir à nossa página em www.adepportugal.org e inscreverem-se. Depois a ADEP nomeia um tutor, um acompanhante para essa pessoa vai fazendo o seu estudo dentro do seu ritmo, ao ritmo que ela desejar, e é acompanhada por esse tutor. Então é uma maneira da pessoa ir conhecendo a doutrina espírita, né? Temos também o Jornal de Espiritismo, que é um jornal bimestral, que nós também editamos. E promovem encontros também? Sim, promovemos encontros, debates. E pelo país todo? Sim, onde nos for solicitado. Curiosamente, há bocado a Heloísa falava da necessidade dos médicos espíritas. Curiosamente, este último jornal tem uma entrevista com um médico espírita que é neurocirurgião, que é o Dr. Nubor Facur. Há tempos, eu falando com uma médica, minha amiga, das Caldas da Rainha, ela dizia, de facto, fazia falta haver um espírita nas urgências, porque acontecem-nos lá situações às vezes tão estranhas que nós não sabemos como lidar com elas e damos uma injeção calmante e a pessoa mandamos embora. Se não, estás enganada. O que faz falta é que os médicos comecem a estudar espiritismo para começar a entender o homem na sua vertente holística, integral, e não como um amontoado de carne. No Brasil há muitos. Em Portugal também, já, felizmente. Há muitos, e há muitos médicos que, não sendo, conseguem ter o distanciamento devido para dizer, procure outro tipo de... Neste momento em Portugal já temos a Associação de Médicos Espírita portuguesa e também temos a Associação Médico Espírita da região metropolitana do Porto. Portanto, já temos duas associações de médicos espíritas que englobam desde psiquiatras, psicólogos... E quais são, vamos dizer, o que mais, dentro da sua experiência, o que mais se vê, que casos são mais frequentes? Nas associações espíritas? Sim, de coisas
concretamente poderiam ser consideradas uma doença? São causadas por quê? Obsessores? Seriam isso? Maus espíritos? Não, repare, não podemos pôr a questão nesse ponto. O que se passa é o seguinte, quando as pessoas começam a desenvolver uma determinada paranormalidade, né, e não sabem lidar com ela, não sabem o que está a acontecer com ela, o que é que acontece? As pessoas geralmente recorrem a um médico porque começam a ver situações, por exemplo, começam a ver pessoas que mais ninguém vê, então as pessoas pensam que estão loucas e vão a um médico... Bem, nessa altura já estão para se internar. Nós temos um caso muito interessante que foi pesquisado pela ADEP e que está no nosso site, de uma senhora que era cabeleireira na zona do Porto, Valongo, e que andava num médico porque via pessoas que mais ninguém via. Então, uma altura ela foi a uma consulta, nós fizemos uma pesquisa exaustiva acerca desse caso e está no nosso site. Temos um departamento de pesquisa também da ADEP. Claro. Então, ela foi a uma dessas consultas para pedir ao médico para lhe receitar mais uns antidepressivos que andava a tomar, etc. Coitado. E qual é o espanto dela quando chegou à sala e ficou muito aflita porque ela tinha uma boa cliente ao 12h30 e já eram 11 horas e a sala estava cheia de pessoas. E ela disse à secretária, se o seu doutor me pudesse era só passar, mas tem aqui tanta gente. E a secretária ficou de boca aberta e disse, não, só está aquela senhora ali. Então, e as outras? E disse, a secretária deve ter pensado, a senhora está maluca. Mais uma. E a senhora que estava presente em carne e osso disse, apercebendo-se daquele, bem, esta senhora não deve estar muito bem, eu dou-lhe a minha vez. E ela entrou e disse, olha, está a ver, Sr. Doutor, eu de facto estou cada vez pior. Ela na altura tinha 22 anos, neste momento tem 60 e tal. Eu continuo com os meus problemas, olha, eu vejo 6 ou 7 pessoas lá sentadas e a secretária diz, só está uma. O médico foi à porta e disse, não, só está uma, está a ver, doutor, eu não estou nada bem. Ele estava-se a preparar para prescrever o antidepressivo quando ela lhe começa a relatar, olha, agora está a ver, está a aparecer aqui um senhor com determinadas características, começou-lhe a relatar um homem na casa dos seus 70 anos. E o médico começou a empalidecer e perguntou-lhe como é que era a mão direita do senhor. E ela disse, não, ele está com as mãos enfiadas no paletó, como dizem os brasileiros. Então, mas veja se consegue ver a mão. Eu disse, olha, ele neste momento está a retirar as mãos e falta-lhe um dedo e meio. E o médico ficou branco. Ele disse, olha, eu não sei o que se passa. A senhora acaba de me escrever na íntegra o meu pai que faleceu há 6 meses e que 3 meses antes tinha tido um acidente e ficou sem um dedo e meio da mão direita. Então, a senhora não está louca, a senhora não está doente, olha, procuro quem entenda que eu não sei mais o que fazer consigo. Então há todo um conjunto de casos e felizmente hoje em dia já temos muitos médicos que conhecem o espiritismo e quando lhe aparecem situações destas, canalizam nas pessoas para os centros espíritas para que elas aprendam a lidar com a faculdade e a levar uma vida perfeitamente normal. Exato. Porque, agora, voltando a falar de uma coisa que mencionei levemente no princípio, aquelas, normalmente tem sido muito, é muito utilizado pelos miúdos jovens, não é? A cena das brincadeiras com os copos. O jogo do copo. Isso é bom, é mau, é péssimo? Não, é altamente desaconselhável. Nós não aconselhamos, embora, obviamente, na juventude haja a curiosidade de experimentar tudo aquilo que é proibido. O jogo do copo é uma reunião mediúnica de intercâmbio com o mundo espiritual completamente desorganizada e desprotegida, onde muitas vezes correm riscos graves, né? E, inclusive é que podem afetar a sanidade psicológica da pessoa. O que nós aconselhamos aos jovens que se interessem pelo espiritismo é que se integrem num centro espírita, que estudem, que se integrem e que depois passem a frequentar as reuniões espíritas, inclusive os grupos jovens, os encontros nacionais jovens espíritas e todo um conjunto de atividades que eles podem perfeitamente desempenhar. A prática da mediunidade não é perigosa desde que seja feita dentro do parâmetros de segurança que, por exemplo, Allan Kardec definiu muito bem no livro dos médiuns, que é onde estão compilada a componente científica experimental do espiritismo. É tal e qual como estar num laboratório. Estou num laboratório de física. Se eu souber que aquele reagente não se pode misturar com o outro, eu não corro risco nenhum.
Se eu desconhecer, eu corro o risco de me queimar ou de pegar. Porque os próprios médiums, por mais evoluídos e experientes que sejam, têm têm que se proteger para não sair dali levando coisas que não são deles, não é? Não é bem assim. Ou isso já está, eles já estão imunes? O médium é apenas mais alguém, é apenas uma pessoa que consegue percepcionar o mundo espiritual, consegue perceber. Mas, por exemplo, quando você está numa sessão espírita, não é, como médium, vai atender uma série de pessoas e tudo isso. De repente ali tem pessoas que chegam com cargas muito negativas, certo? Como o médium que já está, vamos dizer, tratado, que já está educado, a gente no Brasil usa muito a palavra tratado, ele já tem uma proteção? Não, repara, Heloísa, isto são vamos fazer mais uma pequena analogia. Isto são mais ou menos, passo o grotesco da situação, como aos cheiros, né? Se eu tiver um perfume, se trouxer um perfume muito bom e se chegar à sua beira, você fica inebriada com o meu perfume. Ai, que perfume tão bom, né? E quando eu me afastar, deixa de sentir aquele perfume. Exato. Então, o médium é alguém que percepciona a presença de outro ser, que está ou em equilíbrio mental ou em desequilíbrio mental. Se esse ser espiritual, essa pessoa está equilibrada, o médium sente uma sensação de prazer, de êxtase, de bem-estar. Se porventura for uma pessoa sofrida ou com problemas ou perturbada, o médium telepaticamente capta, sente a perturbação. E ele sabe, olha, o que a pessoa está perturbada e que sente, ou que tem este problema, ou que sente, que tem aquela dificuldade, ou nesta parte do corpo, ou naquela. Mas é uma situação temporária que, após o transe mediúnico, passa naturalmente. Eu gostava de referir, inclusive, em Portugal, nestes últimos 2 anos, houve uma médica psiquiatra em Portugal, a doutora Gláucia Lima, que fez um estudo financiado pela Fundação Bial, precisamente com médiuns, no sentido de verificar se a mediunidade ou a percepção extrasensorial se é uma faculdade normal ou se é uma patologia. Né? E então é interessante as conclusões a que ela chega, depois de pesquisar com médiuns, fazer vários exames, quer no estado de vigília, quer no estado de transe, em que ela refere que a mediunidade é uma faculdade como outra qualquer, como praticar sexo, ou como ouvir, ou como falar, ou como cheirar. Agora, todos nós temos um guia? Sim. Todos nós temos um guia. E como é que ele se liga a nós ou nós nos ligamos a ele? Através da mente, aquilo que nós chamamos a voz da consciência. Né? O guia não é mais do que alguém, é um ser mais evoluído do que nós espiritualmente, que tem a função de nos orientar na Terra. Mas essa relação é estabelecida antes de nós nascermos? Ou sim, depois? Antes de nós nascermos, sim. Um guia funciona mais ou menos como nós funcionamos em relação aos nossos filhos, que ainda são menores, não é? Eles sabem aquilo que nos convém. Muitas vezes nós dizemos, quando as coisas correm bem, que sorte, eu fui muito esperto, fui muito inteligente, porque eu fui por ali, e não nos apercebemos que estamos a ser intuídos, guiados por esse benfeitor espiritual. Né? Curiosamente, quando as coisas correm mal, a responsabilidade nunca é nossa, é sempre dos espíritos. Dos espíritos. E os espíritos têm as costas largas. Né? Olha, diga-me uma coisa,